Essa nossa próxima questão, ela se refere mais ao conteúdo de conjuntos numéricos. Então a gente tem lá, no universo dos números inteiros, então lembrando, os números inteiros são representados pela letrinha Z e são todos os números inteiros, ou seja, que não são fracionados, que não são escritos na forma de fração, positivos e negativos. E um detalhe muito importante é o zero. Ele é positivo ou ele é negativo? O zero ele é positivo e é negativo. O zero, a gente fala assim, ó, para vocês não confundirem. Se eu pegar do zero para frente, são os números positivos. Se eu pegar do zero para trás, são os números negativos. Agora, se eu quiser os números estritamente positivos, ou seja, aqueles que são só positivos, eu pego do 1 para frente. Então, aqui, estritamente positivo. Se eu quiser os estritamente negativos, eu pego do 0 para trás. Se eu falar só positivo, o 0 entra. Se eu falar só negativo, o 0 entra também. Aí se eu falar estritamente positivos, o 0 não entra. Se eu falar estritamente negativos, o 0 não entra. Por quê? Basicamente o 0 ele não tem sinal. Então ele pode ser considerado neutro em relação a isso. E aí, quando a gente fala positivos, a gente está falando dos números que são maiores ou iguais a zero. Se a gente fala negativo, a gente está falando dos números que são menores ou iguais a zero. E se a gente fala estritamente positivo, aí sim, são os que são positivos. Se eu falo estritamente negativo, são os que são negativos mesmo. Deu para entender? Aí, aqui a gente vai continuar o texto. Os elementos do conjunto de números pares menores que 10 estão corretamente discriminados na alternativa. Então eu quero número par. Número par, matematicamente falando, é todo número na forma 2n, onde n pertence aos naturais. Professor, você falou grego, então vamos traduzir isso aqui. Número par é todo número múltiplo de 2. Outra forma de falar, número par é todo número divisível por 2. Beleza? Ou uma forma mais detalhada de se falar. Todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par, beleza? Matematicamente a gente tem essa expressão para números pares. E aí, para a gente decorar, pode ficar nessas daqui que eu coloquei embaixo. Então eu quero os números pares. Um número par pode ser positivo ou negativo. E eu quero os menores que 10. Então vamos lá, lembrando que eu estou no conjunto dos números inteiros. Menores que 10, o 10 entra? Não. Se fosse menores ou iguais a 10, aí o 10 entraria. Continuando, o 9 não entra, porque ele é ímpar. O 8 entra, sim. Aí depois 6, 4, 2, o 0 é par? Sim, o 0 é par. Parou aí? Não. Agora vai menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e ali por diante. Todo mundo dali para trás é número par e é menor que 10. Entendeu? Então, com isso, a nossa alternativa correta é a alternativa E.